Como é que você se sentiria se todos os conceitos que você já viu sobre hipnose, ou eles são antigos, ou eles são ultrapassados, ou eles são fantasiosos? Vamos pegar essa aula aqui agora para a gente abrir um pouco a mente e entender o que não é hipnose. O objetivo dessa aula é trazer novos conceitos, mudar a sua percepção sobre hipnose para você entender melhor quando eu for explicar o que é hipnose. Então vamos tirar o lixo da história e vamos falar da verdade. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês e falar para vocês sobre os mitos da hipnose, que é um conceito que ele é um entendimento sobre o modelo da mente. E é muito comum, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, o modelo da mente de Gerald Kahn, que ele é muito utilizado e entendido por muitos hipnotistas, fundamentalmente aqui no Brasil. A gente vê no mundo também, mas no Brasil é onde que a gente vê mais. Você deve ter visto aquela imagem de um iceberg, onde fala que a parte de cima, que está em cima da água, que é a parte menor, é o nosso consciente, a parte de baixo é o nosso subconsciente. É a parte maior, é onde tudo acontece, e tem o limite, né, da parte que está entre o ar e a água, é a nossa faculdade crítica, que algumas pessoas também falam como fator crítico. E daí, é como se o nosso subconsciente fosse uma segunda pessoa dentro de você, em que ela controla tudo que o nosso consciente faz, sendo que o nosso consciente não percebe. O nosso subconsciente tem a função de nos manter vivos, de que a gente tenha uma vida melhor, ou dentro de um conceito que o subconsciente só ele entende. E daí, quando a gente faz a hipnose, o que a gente faz? A gente rebaixa essa faculdade crítica, que é o limite, é o divisor, é o bloqueio que acontece entre o consciente e o subconsciente. A gente rebaixa essa faculdade crítica e através desse rebaixamento eu consigo acessar, manipular e alterar o subconsciente. Eu resumi bastante o conceito de subconsciente, eu sei que tem muito mais aprofundamento a respeito disso, mas eu vou falar que eu não gosto desse conceito. Por quê? Porque mostra, principalmente em psicoterapia, porque é um entendimento talvez um pouco infantil do poder do que a hipnose faz e também de como a transformação acontece, de como as mudanças acontecem nas pessoas. Me incomoda o fato de ter esse entendimento que só através da hipnose eu consigo acessar o subconsciente, e aí eu faço uma manipulação desse subconsciente e a partir daí o subconsciente começa a agir de forma escondida. É como se a pessoa não tivesse responsabilidade na melhora dela. E há outros problemas também que eu vejo nisso, mas eu gosto de pontuar de que este não é o conceito que eu gosto de trabalhar, certo? Qual que é o conceito que eu gosto de trabalhar mais? Eu gosto de trabalhar num conceito mais de Milton Erickson, que é um conceito que existe o consciente e o inconsciente, onde o consciente é tudo que a gente está percebendo agora, e o inconsciente é tudo que você está fazendo, mas não está percebendo. Isso está mais relacionado à mente mesmo. Eu acredito que não é uma entidade que está escondida, não é uma coisa que a gente faz totalmente sem perceber. O inconsciente, ele entra muito nos pensamentos automáticos, nas ações automatizadas. Vou dar um exemplo. Quando você está dirigindo, você faz vários movimentos e toma várias decisões de forma automática. Você não pensa, daqui a 20 metros eu vou precisar pisar no freio porque o carro da frente está desacelerando. Não, você automaticamente faz isso. É claro que quando você está aprendendo a dirigir, esses pensamentos, essas ações ainda não estão automatizadas. Então ela é muito mais consciente. Então gera muito mais desgaste. A partir do momento que a pessoa vai dirigindo mais vezes, esse processo vai ficando mais automático. Essa é a diferença fundamental entre o pensamento consciente e o pensamento inconsciente. Tem um livro de Kahneman, que é
Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar, é muito interessante e ele aprofunda bastante esse entendimento de como a mente funciona. Onde o pensamento rápido são os pensamentos inconscientes, automatizados, e o pensamento lento é o pensamento consciente, que precisa de uma análise maior. É onde o nosso cérebro ainda não está acostumado e adaptado para ter respostas rápidas e com menos gasto de energia. Guarda esse conceito sobre consciente e inconsciente que eu vou visitar novamente nas próximas aulas. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre os mitos e lendas que tem. São vários, então eu vou usando aqui a minha colinha aqui no meu Cucarte. Tá? Temos os mitos e as lendas. Primeiro, que a hipnose é um domínio de mentes, onde a pessoa que está sendo hipnotizada ela é dominada mentalmente pela outra pessoa. Isso é uma coisa comum de se imaginar. Quando a gente vê hipnose de entretenimento, a gente vê muito um entendimento de que o hipnotizador está dominando, fazendo a pessoa comer cebola achando que é maçã. Realmente, isso acontece. Não é truque e não é combinado. Realmente, tudo que você vê naquelas hipnoses de palco, hipnose de rua, acontece mesmo. Quem é hipnotista sabe. Mas o motivo não é porque a pessoa está dominando a mente da outra. Na verdade, quando a gente trabalha a hipnose, a gente põe a pessoa num estado em que os automatismos do inconsciente fica mais evidente e mais presente. Então, o hipnotista usa disso para que a pessoa mude as percepções de realidade dela. A postura do cara do entretenimento é de mostrar que está dominando a mente. Porque é um show, é uma arte, mas não há o domínio de mente. A pessoa tem um total controle do que está acontecendo com ela. Ela está presente, ela não perde a consciência, certo? Outro mito também, um medo que as pessoas têm, e é uma pergunta muito comum, se a pessoa ficar presa no transe. Não fica preso. A pessoa, ela sai do transe a qualquer momento. No momento em que ela quiser. No momento em que o processo acabar. E se, por exemplo, eu estou hipnotizando alguém e eu desmaio, ou eu morro, a pessoa não vai ficar hipnotizada pro resto da vida. Ela, em algum momento, ela vai sair daquele estado, que é um estado natural da pessoa. Quando eu falei, por exemplo, do dirigir, a gente pode até fazer uma analogia da hipnose do dia a dia, que esses processos automáticos ao dirigir é um processo hipnótico. Você não precisa ficar, você não fica preso, depois que você sai do carro, você não fica preso naquele estado. Você para, você muda, né? Outra coisa é o conceito de reprogramação mental. Eu não gosto muito desse conceito, porque a gente precisa de alguns aprofundamentos sobre o funcionamento cerebral para entender o que é essa reprogramação. Se a gente usar esse termo para leigos, há um entendimento de que eu vou lá, usando aquele conceito daquele modelo da mente do iceberg que eu mostrei para vocês. Eu vou lá, rebaixo sua faculdade crítica, falo com o seu subconsciente, pronto, reprogramou, mudou a forma como o seu cérebro funciona e pronto, reprogramei a sua mente. É claro que se a gente pegar conceitos de neuroplasticidade, pegar conceitos da lei de Hebb, né, que são alguns conceitos da neurociência, a gente entende que a gente consegue mudar o nosso funcionamento cerebral. Que poderíamos dizer, de forma analógica, que é uma reprogramação mental. A gente pode falar isso. Só que são vários conceitos para a gente fazer essa analogia de reprogramação mental. Por isso que eu não gosto desse entendimento que os leigos vão achar que basta falar uma coisa que vai mudar tudo. Não é bem assim. A mente não é tão simples assim. Não vamos simplificar uma coisa tão complexa como a nossa mente e a nossa psique. Outro mito, né, que é um estado parecido do sono. Realmente, quando Braid ele foi cunhar, ele começou a estudar hipnose, ele julgou que era um estado muito próximo do sono, seria um estado entre vigília e o sono. E por ser esse estado, ele deu o nome de hipnos. Ele pegou o nome do deus Hipnos e botou na hipnose, no neurohipnotismo. Né? E daí, ele estudando mais, ele viu que esse nome
Não encaixava porque a hipnose não era um estado de sono, apesar da pessoa aparentar que estava com sono, porque está de olhos fechados, estava relaxada. É um processo comum durante a hipnose existir esse relaxamento, mas não é próximo de sono. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Outro mito é que nem todos são hipnotizáveis. Não, todos são. Sempre vai ter um jeito de a gente hipnotizar alguém. O que a gente precisa descobrir qual que é o jeito desta pessoa ser hipnotizada. Quando a gente vê no palco que algumas pessoas são hipnotizadas e outras não, é porque o jeito que ele faz é um jeito mais geral, em que a maioria das pessoas vão ser hipnotizadas de maneira rápida naquele jeito que ele está aplicando. E aí ele vai aprimorar as técnicas para que seja cada vez mais efetivo no maior número de pessoas, para que ele consiga fazer o show dele. Mas não quer dizer que quem não foi hipnotizado não seria. Então é interessante a gente entender esse conceito. Outra questão assim que é terrível na hipnose aqui no Brasil, o entendimento de supermemória, hipermnese. Até falam quando vai falar assim, fala, não, existe a hipnose forense, que é o que, ao hipnotizar, eu consigo acessar no subconsciente dela todas as memórias da vida dela. Conhecendo um pouquinho o funcionamento da memória, a gente vai saber que é impossível a gente ter o registro de todas as nossas memórias. Primeiro, porque o nosso cérebro, a principal função dele é esquecer tudo. Ele só lembra o que a gente marca através de emoções intensas, através de exercícios, por exemplo, quando a gente estuda, a gente precisa estudar várias vezes a mesma coisa para que o cérebro guarde. Se você estudar uma coisa uma vez só, de maneira rápida, sem envolvimento emocional, você não vai memorizar aquilo. Então, um entendimento. Esqueceu? Esqueceu para sempre. Tem alguns conceitos de memória reprimida, aí é outra coisa que a gente tem que aprofundar quando a gente for falar mais de terapia. Tá? Mas não existe essa supermemória. É um mito bem grande, bem presente. Perda de consciência. A pessoa não perde a consciência, a pessoa está presente o tempo todo. Relação entre a religião e o misticismo. Aí é um ponto interessante da gente falar. A hipnose, ela é uma ferramenta mental em que a gente pode aplicar em várias coisas. A gente pode aplicar no entretenimento, a gente pode aplicar em uma psicoterapia, em quaisquer tipo de psicoterapia. Se você trabalha com Gestalt, com psicanálise, com terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, você pode botar a hipnose dentro disso, que é uma ferramenta. Se você trabalha com uma terapia mais holística, mais esotérica, você também pode inserir o processo hipnótico para amplificar os resultados, potencializar os resultados. Então, quer dizer, se a hipnose estiver associada a um processo religioso, místico, espiritual, não é que a hipnose é espiritual e mística, ela está associada naquele processo. Então, só para pontuar isso aqui é bem importante. E a profundidade do transe ajuda na psicoterapia? Não tem essa necessidade e basta a pessoa passar pelo processo para que o objetivo da hipnose seja alcançado. Tá? Outro entendimento, né, que é a tal da reprogramação mental, né, que a hipnose muda o funcionamento cerebral. Não é a hipnose que vai mudar o funcionamento cerebral. O que vai mudar a hipnose, na verdade, o funcionamento do cérebro é o processo, é a psicoterapia que vai fazer com que mude o funcionamento cerebral. A hipnose, ela vai acelerar esse processo. A hipnose vai fazer com que esse processo seja mais rápido. Uma psicoterapia com hipnose, ela é extremamente mais rápida do que sem hipnose. Certo? Vamos ver alguns equívocos também que são falados. É um estado de foco e relaxamento. A gente usa o relaxamento como uma das ferramentas para chegar à hipnose, mas não é uma regra. A gente não precisa só disso para a gente chegar no estado de hipnose. É uma manipulação do subconsciente, já falei para vocês. É uma terapia instantânea. Isso é um erro muito grande e corre num risco muito grande, até de criminal, em quando a gente vê psicoterapeutas que vendem um protocolo de 3 sessões, de 1 sessão, de 5 sessões, em que vai resolver o problema da pessoa, às vezes uma síndrome do pânico, em 3 sessões. Isso é arriscado, isso é perigoso, legalmente falando.
Você não pode prometer a cura num processo sendo rápido ou lento. E também é uma falta de entendimento da psicologia, da psique, do funcionamento cerebral, entender que um problema de uma pessoa vai ser resolvido com um protocolo definido. Eu sou contra os protocolos. Eu sou a favor de uma psicoterapia de trabalhar até ela resolver o problema. Vou falar mais disso nas próximas aulas. Outra coisa quando a gente fala de psicoterapia, de que você não precisa entender de psicologia ou de uma abordagem psicoterapêutica. A hipnose ela é uma ferramenta que vai se aliar a uma abordagem. Ela vai potencializar o resultado. Alguns hipnoterapeutas têm um entendimento que a hipnoterapia ela é uma abordagem. Tenha certeza de uma coisa. A hipnoterapia não é uma abordagem. A hipnoterapia é alguma abordagem com hipnose. Entenda isso. Isso é bem importante se você entender. Um entendimento também que algumas pessoas falam, Freud usou a hipnose e abandonou por 2 vezes. Concordo com Freud quando ele abandonou. Porque por 2 vezes ele usou primeiro uma hipnose que era baseada somente em sugestão. Então, 3, 2, 1, durma. 3, 2, 1, você vai parar de fumar agora. Eu não resolvi o problema da pessoa. Eu só dei uma sugestão para que ela parasse de ter um comportamento naquele momento. Realmente essa hipnose não é eficaz e não é o que vai fazer com que as pessoas transformem a vida delas. E a segunda vez foi utilizando a regressão. Vou ter uma aula falando só sobre regressão hipnótica, que a hipnose regressiva que ele utilizou, realmente eu não usaria e realmente traz os problemas que ele encontrou, que eu vou citar na aula de regressão. Tem gente também que fala que não há evidências científicas ou que as evidências elas não foram bem trabalhadas. Sim, há várias e eu vou ter uma aula só para mostrar as evidências científicas para vocês. Tá? E outro entendimento que alguns psicólogos têm, que não vai me ajudar, eu já tenho uma abordagem e eu não vou precisar de hipnose. Realmente, você não precisa da hipnose, mas que a hipnose vai mudar tudo, vai mudar a sua percepção de mercado, vai mudar a sua capacidade de trazer resultados para os seus clientes e também vai trazer um resultado mais interessante para quem atua com qualquer abordagem junto com a hipnose. Então, acho que já bati bem no martelo que a hipnose não é uma pseudociência, a hipnose não é uma lenda, ela é uma coisa real. Só que eu já tirei as lendas e na próxima aula você já sabe o que não é hipnose. Na próxima aula você vai saber os tipos de hipnose, o que é hipnose. Então, eu te vejo na próxima aula.